Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta a palestra sobre Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro o coração, pelo expositor Sidney Ferreira, do Centro Espírita Luz e Verdade. Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Sidney Ferreira, eu sou do CELV, Centro Espírita Luz e Verdade, instituição localizada aqui no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e recebendo dessa vez o convite dos nossos companheiros, queridos amigos do GEAF, do Amadeu Ferretti, essa casa que nós temos tanta alegria de também fazer parte, tantos amigos queridos, família, que frequentam a casa, com quem temos a grata oportunidade de conviver, de trocar, de estar juntos sempre que possível, e nesse momento que estamos vivenciando, fazendo uso dos recursos tecnológicos que nos permitem, se não pessoalmente naquele abraço caloroso, estar próximos virtualmente, tendo a possibilidade e a oportunidade de conversarmos, fazer algumas reflexões tão importantes nesses momentos que estamos vivenciando, não é isso? Então, agradeço de antemão o convite de todos e antes de iniciar o nosso estudo, convido vocês para que possamos realizar uma prece de ambientação e abertura do nosso estudo. Então, vamos elevar o nosso pensamento, dizendo: Senhor Jesus, Mestre amigo, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais um momento de reflexões benditas, que possamos, Senhor, todos nós, neste encontro de hoje, receber a Tua inspiração, a Tua proteção e o Teu amparo, para que os assuntos que serão tratados no encontro de hoje possam ser absorvidos e que nós tenhamos condições, boa vontade, esforço e disciplina para entender o que precisamos modificar em nós e assim, Senhor, nos melhorarmos a cada dia, buscarmos o nosso aperfeiçoamento, a correção das nossas faltas, a nossa reforma íntima, chegando assim, Senhor, cada vez mais próximos de Ti, de Deus nosso Pai. Mais uma vez, então, Senhor, muito obrigado e nos dê licença para iniciar o encontro bendito de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos e queridas irmãs e irmãos, como dissemos no início, os companheiros do Amadeu Ferretti nos convidaram para o estudo de hoje com o tema Bem-aventurados os que têm puro coração. Esse tema que está contido, que é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, é um capítulo riquíssimo de informações que são deveras relevantes para que nós possamos, como estávamos dizendo na prece que proferimos agora há pouco, buscar esse melhoramento, caminhar cada vez mais para que, de fato, tenhamos puro o coração, não é? Então, o que será que quer dizer essa pureza de coração? Quem são aqueles que podem ser classificados assim? Será que nós já temos essa tal pureza de coração? Será que nós temos condições de, ainda nessa vida, obter de uma forma ou de outra essa pureza em nosso coração? Então nós vamos analisar este assunto, a pureza de coração, vamos analisar isso dentro das diferentes vertentes que Kardec nos apresenta no conteúdo deste capítulo, que é o capítulo 8. Então, nesse capítulo, nós encontramos a simplicidade e pureza de coração,
deixai que venham a mim as criancinhas, pecado por pensamentos, os escândalos, as mãos não lavadas, os bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Então, todas essas são vertentes baseadas nas passagens de Jesus, onde nós analisamos, onde Kardec, teceu as análises necessárias que contemplam este assunto principal, que é a pureza de coração. Então, vamos seguir por esse caminho no nosso estudo de hoje, buscando chegar a esse entendimento no final, não é isso? E aí, falando de início sobre a simplicidade e pureza de coração, e também junto sobre o deixai que venham a mim as criancinhas, nós citamos a passagem de Jesus que nos diz assim: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Então, nessa linda, nessa bela passagem de Jesus, nós temos aí talvez um dos ensinamentos mais valiosos quando falamos sobre esse assunto da pureza de coração. Reparemos que nessa passagem Jesus coloca em duas frases, em dois momentos dessa passagem, ele faz a colocação que apenas uma interpretação, que não uma leitura e tentativa de entendimento ao pé da letra, vão permitir a correta compreensão. Então Jesus diz assim: porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. E no outro trecho ele diz assim: aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então, nesses dois trechos, nós temos, digamos, os pontos-chave dessa passagem de Jesus. Quando ele diz que o reino dos céus é para os que se lhes assemelham, Jesus está nos dizendo que a infância deve ser o exemplo da pureza de coração que nós devemos buscar. Ah, mas como assim a infância deve ser o exemplo da pureza de coração? Porque as crianças, nessa fase da infância, nós sabemos que a fase da infância ela é um período onde o nosso verdadeiro caráter, está meio que coberto por um véu de inocência e de pureza, onde todas aquelas ideias de orgulho, de egoísmo e de tantas outras viciações que nós ainda temos, mesmo que nós trazendo isso do passado, das nossas encarnações passadas, nesses primeiros anos da infância, esse orgulho, esse egoísmo, está meio que coberto por um véu, fazendo com que a criança, naqueles momentos de inocência, onde ela exclui todas essas ideias de preconceitos, de orgulho, de egoísmo, como falamos, demonstre no seu coração aquela verdadeira pureza que faz com que Jesus diz que o reino dos céus é para os que se lhes assemelham, não é? E vejam que Jesus também diz que o reino dos céus, Jesus não diz que o reino dos céus é para as crianças, mas para quem for como uma criança. E esse como uma criança é justamente nesse sentido, dos que se assemelham à criança. Obviamente que nós não devemos, na idade adulta, demonstrar a inocência de uma criança, não é isso, mas o que Jesus quis dizer é que nós devemos buscar na idade madura, quando já exercitamos o nosso livre-arbítrio plenamente, o que nós devemos fazer é trabalhar
para tirar de nós esse orgulho, esse egoísmo e tudo o que ainda nos prende à matéria e aos nossos erros, fazendo com que o nosso coração cada vez mais fique puro, assim como o das crianças é, né, nas primeiras idades da vida. E aí nós vemos que a cura, o remédio para os nossos sofrimentos, para todas as dificuldades que nós passamos na vida, são, de fato, o amor, a caridade e essa pureza. E é exatamente isso que as crianças demonstram na sua simplicidade, né? Então, como dissemos, as crianças não têm preconceitos, elas não enxergam diferenças, sejam elas quais forem, elas não demonstram esse orgulho, esse egoísmo, que são coisas que são tão enraizadas às vezes na idade adulta, né? Na idade da madureza. Então a criança não representa isso, e é nesse ponto que a gente tem que chegar. Agora, isso é fácil? Não é, né? Desenvolver essa pureza dentro de nós não é um trabalho fácil, mas também não é um trabalho impossível, né? Não é um trabalho impossível. Vem de um trabalho que muitas vezes é árduo, de reformulação interior, gradativamente de nos transformarmos para que possamos, em todos os momentos da nossa vida, ter a pureza de coração semelhante à que as crianças manifestem. Não é isso? Então, nós chegaremos lá, nesse ponto? Com certeza que nós chegaremos. Vai demorar um tempo? Claro que vai, para uns mais, para outros menos, dependendo dos esforços a que cada um esteja disposto a fazer em prol da sua própria felicidade. Tem aqueles que ainda estão acomodados no ponto em que estão, e já tem aqueles que estão em busca de se melhorar. Cada um no seu tempo. As oportunidades estão aí, os ensinamentos estão aí, os exemplos que o Mestre Jesus nos trouxe estão aí para nos ajudar nessa caminhada, não é? Então pensemos nessa lição como um dos caminhos para nós atingirmos essa pureza de coração que tanto precisamos e almejamos. Seguindo à frente, nos pontos que esse capítulo, que são os bem-aventurados, os que têm puro coração, né, sobre a pureza de coração, nós chegamos no segundo ponto, que fala sobre os pecados por pensamentos, adultério, né, como cita. E aí nós vamos encontrar na passagem de Jesus, quando diz assim: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aí nós pensamos, né? A doutrina espírita nos orienta a sempre refletir e estudar e interpretar os ensinamentos e as passagens de Jesus. Nós não devemos levar nada ao pé da letra. E essa passagem é mais um desses exemplos. Nós devemos entender isso que Jesus disse ao pé da letra, não é? Será que é isso? Não é, com certeza. Precisamos interpretar. E no Evangelho, no próprio Evangelho, Kardec nos explica que, na verdade, esse comentário, essa passagem de Jesus, quando ele fala, não cometereis adultério, eu vos digo que aquele que houver olhado com mau desejo, já em seu coração cometeu adultério, na verdade, esse ensinamento de Jesus se relaciona com a nossa invigilância para com os nossos pensamentos, mas de uma maneira geral, não nesse aspecto apenas relacionado ao adultério, não é? E não apenas e especificamente no exemplo que Jesus dá do homem olhando para a mulher. Não é isso. Na verdade, o que Jesus chama a nossa atenção é para a invigilância com relação aos nossos maus pensamentos de uma maneira geral e a responsabilidade que temos sobre eles, que é uma responsabilidade tão grande e às vezes até maior do que a responsabilidade que nós temos sobre os atos que nós cometemos, porque isso reflete de forma importantíssima
na nossa caminhada espiritual. Não é isso? Na nossa caminhada espiritual. Como nós vamos ver um pouco mais à frente no nosso estudo, quando falarmos sobre a parte da verdadeira pureza das mãos não lavadas, os nossos pensamentos, o que nós trazemos no nosso íntimo é tão importante quanto o que nós representamos no exterior. E quando nós procuramos representar uma coisa para o exterior diferente do que nós pensamos no nosso íntimo, a gente começa a andar pela linha tênue da hipocrisia, e é algo muito grave nas nossas vidas e nas nossas existências, e que nós precisamos ir contra e procurar trabalhar e nos melhorar nesse sentido. Ainda no Evangelho, ainda na questão do pecado por pensamentos, Kardec nos diz que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Então não adianta você apenas procurar se mostrar puro para o meio exterior, se nos seus pensamentos você age de forma completamente diferente daquilo que você prega e que você mostra, não é? E não adianta a gente pensar que os nossos pensamentos ficam ocultos, porque eles podem ficar ocultos dos encarnados, mas eles não ficam dos espíritos desencarnados, não ficam de Jesus, nosso irmão maior, e, sobretudo, não ficam ocultos de Deus, nosso Pai, que tudo vê e que tudo sabe. E aí Kardec tece um resumo, né, sobre essa questão dos pensamentos, dizendo assim no Evangelho: em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do ser humano. Então vejam que esse resumo é bem interessante a respeito dessa questão dos nossos pensamentos. Veja que Kardec, na orientação, ele divide em 3 partes a questão dos nossos pensamentos. Então, aquele dentre nós que já nem sequer concebe, passa pelos seus pensamentos qualquer coisa que seja diferente do que Jesus nos ensinou, ou seja, do bem, do amor, da caridade, da verdade, aquele que nem passa, já existe ali o progresso realizado. E um progresso realizado, ele nunca mais será perdido. Não é isso? Porque nós não andamos para trás, nós sempre avançamos. Agora, naqueles dentre nós a quem o mau pensamento ainda vem a nós, mas que nós lutamos para repelir aquele pensamento, existe ali um caminho de progresso sendo trabalhado e que ainda está pendente de conclusão, mas já existe um caminho iniciado. Agora, aquele que pensa o mal e sente prazer naquilo e não luta contra, ali ainda existe a presença do mal na plenitude e com força, e que precisa ser começado esse caminho de progresso e de trabalho e de autoavaliação. Não é isso? Então essa é a lição. Mais um ponto importantíssimo no entendimento dos caminhos que nós precisamos percorrer e das transformações necessárias dentro de nós para atingir essa pureza de coração. E aí nós vamos para mais um ponto dentro desse capítulo da pureza de coração, que é o da verdadeira pureza, mãos não lavadas. O que significa, né, essa passagem de Jesus, mãos não lavadas? Fazendo um resumo da parábola, porque a parábola ela é um pouco grande. Nessa parábola, alguns escribas e fariseus foram falar com Jesus, né, e disseram a ele
que alguns dos discípulos estavam violando as leis e as tradições antigas porque não haviam lavado as mãos para comer, não estavam lavando a mão para comer. E Jesus então disse que eles também iam contra a lei e os chamou de hipócritas, porque a lei e a tradição da época obrigava os filhos a cuidar dos pais, né, na lei, e eles diziam, aqueles escribas e fariseus, que dando para o Senhor estariam fazendo a parte deles no cuidado para com os pais, porque o Senhor olharia pelos seus pais. E isso ia contra a lei e contra os mandamentos. Então Jesus, colocando dessa forma, explica para aqueles homens exatamente aquilo que a gente começou a falar no ponto anterior, quando falamos dos maus pensamentos. Naquele caso ali, aqueles homens estavam refletindo no seu exterior uma certa representação e respeito às leis, tradições e costumes, mas que no seu íntimo, nas suas ações, estavam agindo de forma contrária. Ou seja, o deixar de cuidar de seus pais era uma falta muito maior do que o deixar de lavar as mãos para comer. Então Jesus vem dando essa lição e chama os escribas e fariseus diretamente de hipócritas, que vem a ser uma palavra muito forte, não é? Se nós procurarmos no dicionário, hipócrita é aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta, quase sempre por motivos interesseiros ou medo de assumir a sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos que não possui. Fingido, falso, simulado, né? Então nós vemos que ser hipócrita, por exemplo, é você criticar algum ato de alguém quando por trás você faz a mesma coisa. E aí, trazendo para o nosso mundo de relações atual, nós vemos isso o tempo todo nas relações entre as pessoas, seja dentro de casa, no ambiente do lar, seja no trabalho, no ambiente social, nas redes sociais, né? Nós vemos isso acontecendo demais, ainda mais porque nas redes sociais as pessoas não estão face a face dialogando e conversando, então é muito fácil você colocar para fora, através de palavras tecladas atrás de uma tela, algo que é diferente do que você pratica na sua realidade, não é isso? Nós vemos isso demais. Nós vemos também naquelas pessoas que são muito moralistas, mas que têm atitudes questionáveis, né? Aqueles pais de família que são muito moralistas, muito se colocam de uma forma muito autoritária perante as ações das suas famílias, mas que têm atitudes questionáveis. E vemos isso, né, em quem critica os erros dos outros, como nós dissemos, mas na hora das suas próprias faltas, dão um jeitinho de limpar a sua própria barra através de um autoconvencimento em cima de justificativas que não se sustentam. Nós fazemos isso muitas vezes e às vezes nem percebemos, não é isso? Então, você vê muitas pessoas reclamam dos governantes que roubam e que desviam milhões, mas não hesitam em dar um dinheirinho para evitar uma multa ou para obter ou não devolver um troco que lhe foi dado errado, né? Então, a gente prega uma coisa para fora, mas na hora das nossas próprias atitudes nós não fazemos isso. E isso, em linhas gerais, por mais forte e difícil que seja essa palavra, é hipocrisia, não é? É uma hipocrisia e nós precisamos trabalhar isso. Nós nos lembramos daquele ditado que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Na verdade, esse ditado ele caberia uma alteração nele que poderia ser muito facilmente dito assim: faça o que eu falo e o que eu faço, mas não faça o que eu penso.
não é isso? Ou ainda o que nasce do meu coração, se fosse possível ver. Então, nós precisamos sim trabalhar isso dentro de nós. Quem lembra daquele outro ditado que diz: a boca fala do que está cheio o coração? Será? Será que é sim? Com certeza, tanto para o bem quanto para o mal. E o pior ainda é quando a boca fala para o bem, mas o coração está cheio, na verdade, é do mal. Então, o trabalhar em cima disso no nosso dia a dia, nas pequenas ações do nosso dia a dia, é o que vai iniciar aquele progresso em vias de realizar-se que nós acabamos de falar no ponto anterior, não é isso? Então, é através dessas pequenas ações do dia a dia que nós vamos conseguindo obter esses pequenos progressos em busca dessa caminhada que nós estamos para ter essa pureza de coração, não é isso? Então é isso que nós precisamos, orar e vigiar, né? Orai e vigiai. Nós sempre temos que ter isso em mente. Orai e vigiai, principalmente para conosco, nossas ações, nossos pensamentos, porque no final de tudo é entre nós e Jesus, entre nós e Deus. Nós somos seres criados por Deus para viver em sociedade, vivemos em sociedade, a vida em sociedade é necessária, mas nós somos individualidades e a evolução e o progresso são individuais, não é isso? Então, esse é o ponto que nós temos que ter muita atenção. E isso vale muito até mesmo dentro do ambiente religioso, não é isso? Recentemente, já tem algum tempinho, que uma pessoa amiga minha evangélica compartilhou, né, numa rede social uma mensagem que eu achei interessante, uma reflexão dela, né, dizendo que não adianta você ajudar o pastor dentro da igreja e não fazer nada para ajudar nas tarefas de dentro de casa. Não adianta você ajudar a evangelizar crianças na igreja e não dar bons exemplos para os seus filhos dentro de casa. Não adianta você ajudar financeiramente a igreja e negar um alimento a uma pessoa que está com fome na rua e te pede uma ajuda. Ou a dar um minuto de atenção ou paciência a alguém que te procura para conversar. Então essa pessoa amiga deu esse exemplo, obviamente, no contexto dela, até porque ela é evangélica, mas cabe perfeitamente para qualquer religião, inclusive nossa doutrina espírita, não é isso? Porque não adianta você chegar dentro da instituição espírita e ser aquela pessoa que ajuda todo mundo, que varre o salão, que arruma as cadeiras, que bota água nos copinhos, que trabalha no passe, que é gentil, que é educado, que é fraterno, que é amoroso, que ajuda a evangelizar as crianças, que faz palestras, que participa de grupos de estudo, mas quando você chega dentro do seu lar, você age completamente o contrário. Nós costumamos dizer nos estudos na nossa casa que é muito fácil você ser espírita dentro do centro espírita, porque ali dentro existe todo um ambiente que a espiritualidade prepara e mantém para que as tarefas que se propõem a ser desempenhadas ali dentro ou sejam da melhor maneira possível. E isso vale também para outras designações religiosas, né? Igrejas evangélicas, católicas, em todo lugar onde pessoas se reúnam em nome de Deus com o propósito do bem, ali vai existir uma aura de proteção. Mas a gente dá realmente provas para Deus da nossa transformação íntima é do portão para fora, né? É do portão da instituição religiosa para fora é que nós damos provas dessa nossa transformação. E aí eu vi um videozinho, até um vídeo de sátira, né? Esqueci o nome certo que se dá, mas o vídeo até uma conotação engraçada para uma situação que é real. Uma moça indo em direção ao centro espírita para assistir uma palestra e tomar um passe, e 2 obsessores a acompanhando. Então eles vão até a porta do centro, aquela moça cabisbaixa, com uma aura negativa, né? E aí aqueles obsessores acompanham até a porta do centro e dali eles não podem passar. E aí eles conversam que eles têm que esperar ela passar. E aí
ela sair. E quando ela sai do centro, ela sai revigorada, né? Ela sai revigorada, e aí, na hora que um dos obsessores tenta falar, influenciá-la de alguma forma, ele não consegue encontrar eco. E o outro obsessor, que era, digamos, mais experiente, diz assim para o outro, fala, aguarda só um pouquinho. E aí aquela moça sai do centro espírita, se sentindo bem, né, feliz, revigorada, e aí quando ela ganha a calçada, vem um transeunte, ela dá uma trombada com aquele transeunte e fala assim, oh, você, não olha por onde anda, toma cuidado, e aí tudo aquilo de bom que ela conseguiu dentro da instituição religiosa, ela perdeu naquele momento onde ela deixou de lado a oportunidade de ser paciente, de ser uma pessoa compreensiva, uma situação fortuita. E aí os obsessores voltaram a encontrar eco naquela situação. Então veja que tudo gira em torno das nossas próprias ações, não é? E da forma como nós nos conduzimos. E isso tudo faz parte do processo de purificar o coração, não é? Então, seguindo no nosso estudo, nós chegamos à parte que fala sobre os escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. É mais uma que, obviamente, nós não podemos interpretar ao pé da letra, não é isso? E aí, citando 2 trechos dessa passagem de Jesus, diz assim, ai do mundo por causa dos escândalos, pois era necessário que os escândalos venham, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes 2 e serdes lançados ao fogo do inferno. Aqui nós mais uma vez vemos passagens de Jesus que necessitam de interpretação para que sejam corretamente entendidos, não é? No sentido vulgar da conotação da palavra, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro, né? O escândalo, então, não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre na ideia de um certo ruído. Então, assim, para nós entendermos, né, o escândalo em si é aquela repercussão que acontece. Então, quando Jesus diz que os escândalos, quando ele se refere a cortar a mão, a cortar o pé, se eles forem motivos de escândalo, obviamente que isso não é ao pé da letra. Jesus está se referindo às nossas imperfeições, não é isso? Então, se algo que nós fazemos nós entendermos não ser um comportamento adequado à moral de Jesus, então vamos extirpá-lo do nosso modo de proceder. É isso que representa o cortar a vossa mão e jogai fora, não é isso? E quando ele diz que é preciso que haja o escândalo no mundo, é porque, lá no Evangelho, né, porque imperfeitos como somos na terra, nós nos mostramos propensos a praticar o mal, não é isso? Mas o fato de nós sermos propensos a praticar o mal não significa que nós estejamos obrigados a praticar aquele mal, não é isso? Então vejam, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ou seja, nós estamos aqui e temos as nossas imperfeições e estamos ainda propensos ao mal, fruto dessas imperfeições, mas não somos de forma alguma obrigados a cometer esse mal, não é? Isso está única e exclusivamente ao alcance das nossas próprias escolhas. E se nós identificamos algum tipo de mal proceder em nós, vamos extirpá-lo, retirá-lo e procurar limpar aquilo de nós para seguir em frente. Obviamente que, de novo, como já dissemos, não é algo que a gente consiga fazer em instalo, né, de uma hora para outra, falar assim, não terei mais, não serei mais assim. Nós até podemos conseguir, mas em geral é fruto de um trabalho, de um exercício diário, de tentativa, muitas vezes de novo erro, mas se nós insistirmos naquela nossa vontade
de obter essa pureza de coração, nós conseguiremos os nossos objetivos, não é? E aí nós chegamos à passagem do bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Também mais uma das belas passagens desse capítulo da pureza de coração, que nos ajuda a compreender os caminhos necessários a obtermos essa passagem de coração. Então, o bem-aventurados os que têm fechados os olhos significa que se nós estamos passando por algum tipo de dificuldade, por exemplo, fechados os olhos representando a cegueira, né, a falta da visão, é porque nós estamos tendo uma oportunidade de corrigir os nossos erros. Oportunidade essa concedida por Deus nosso Pai através dessa encarnação que nós estamos vivenciando. Então, ao invés de nos lamentarmos pela vida que temos, que possamos aproveitar essas oportunidades antes de ficar pedindo milagres aos céus para que as nossas aflições se resolvam, não é isso? E lembrando sempre que as enfermidades do corpo, elas refletem as enfermidades da alma, né? Elas são fruto de ações que são contrárias às leis divinas, por desconhecimento nosso ou por descaso. Lembrando que as dificuldades que nós passamos, elas têm invariavelmente causa em nós mesmos, seja nessa própria vida, seja em vidas passadas. Então Deus nunca vai aplicar algum tipo de resgate necessário, de dor, ou de sofrimento, ou de aflição, ou de angústia em qualquer um dos seus filhos, se isso não for necessário para o aprendizado e o aperfeiçoamento dele. Se nós colocamos um filho nosso de castigo sentado no sofá por alguns minutos, para que ele compreenda que não deve mais realizar alguma determinada atitude errada que ele cometeu, ali aquele filho nosso provavelmente não vai gostar e não vai entender de ficar alguns minutos sentado naquele cantinho para aprender aquela lição. Mas nós, já um pouco mais maduros, sabemos e entendemos que aquilo ali é necessário para o aprendizado dele, não é? E que talvez aquele aprendizado vá ser muito importante para depois na sua vida futura. Faz parte do processo de educação. Então, para com Deus, nosso Pai, que é todo amor e bondade e perfeição, não poderia ser diferente. Então, as nossas aflições, as nossas dificuldades, elas não são arbitrárias, né? Elas não são ao acaso, elas são, sim, originadas em nós mesmos, com a perfeição de Deus, a autorização de Deus, para que a gente passe por aquela dificuldade para o nosso aprendizado. Nesse caso, citando o exemplo da falta da visão, não é? Aquele que não tem a visão, não se sabe o porquê daquela visão ter sido perdida, não é? Nem se ela tiver sido perdida nessa própria vida ou em vidas passadas, né? A pessoa pode ter feito um mau uso daquela faculdade que é a faculdade de ver. Ou a pessoa pode ter provocado a perda da visão em alguém por alguma ação errada, seja por um ferimento, por um trabalho excessivo ao qual se obrigou a outra pessoa, falta de cuidados, maus tratos. Então, através de um mal que se foi imputado a alguém, hoje se vivencia uma provação para que se aprenda aquela lição e se dê valor a todos os aspectos da vida. Então, são essas questões. Então, o bem-aventurados os que têm fechados os olhos representa isso, representa as dificuldades que nós passamos na vida e que nós devemos, ao invés de nos lamentar, dar graças a Deus e procurar vivenciá-las da melhor maneira possível, entendendo que ali está uma oportunidade valiosa de aprendizado e de aperfeiçoamento para nossas vidas, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos queridos, nós, caminhando para a conclusão do nosso estudo, nós vemos que nós passamos por diversos aspectos
abordados por Kardec nesse capítulo dos bem-aventurados os que têm puro coração, e são diversos aspectos que demonstram o como está, em resumo, nas nossas mãos, obtermos essa pureza de coração dentro para nós. E nós podemos, e devemos, na verdade, mas nós podemos começar esse processo desde já. Não é porque eu ainda sou um espírito imperfeito, vivendo num mundo de provas e expiações, que eu não deva me esforçar para ser o melhor possível, porque é dessa forma que eu vou evoluir e progredir, e amanhã estar numa situação melhor do que a que estou hoje. Não é isso? Então, para finalizar o nosso estudo, aquele que deseja a pureza de coração deve, como nós falamos, se espelhar na pureza das crianças. Não é isso? Deve vigiar sempre os seus pensamentos para evitar que os nossos pensamentos saiam da linha, né, e nos façam ir por um caminho errado, nisso que nunca está oculto. Devemos também procurar não ser hipócritas e agir no íntimo conforme nós agimos para o meio exterior, como falamos. Devemos procurar evitar o mal a todo e qualquer custo e aprender a aceitar com resignação as dificuldades da vida, porque elas só existem como benefícios de Deus para o nosso aprendizado. Não é isso? Então, saibamos usar sabiamente o nosso livre-arbítrio, esse instrumento bendito que Deus nos concede para que possamos fazer as nossas escolhas, mas lembrando sempre que junto com o livre-arbítrio existe a lei de causa e efeito, que determina que toda a causa originada pelo exercício do nosso livre-arbítrio vai gerar um efeito proporcional, será ele mais feliz, menos feliz, de mais alegrias, de mais dores ou dificuldades, conforme as nossas próprias escolhas. Então, meus irmãos, eu agradeço muito, mais uma vez, pela oportunidade. Mando um grande abraço a todos os queridos amigos do Amadeu Ferretti e a todos também que eventualmente estejam assistindo, sejam de outras casas, ou até que não sejam vinculados a nenhuma casa, ou até que não sejam espíritas. Isso, na verdade, não faz importância. Deus nos conduz pelos caminhos da vida, muitas vezes por caminhos que nós não entendemos, mas que são caminhos voltados para o nosso bem. Então, eu agradeço a atenção e o carinho de todos e convido-vos a realizarmos uma prece para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Dizendo então mais uma vez: Senhor Jesus, mestre amigo, obrigado, Senhor, pela oportunidade do estudo de hoje. E que esses ensinamentos, mestre, trazido até nós nesse teu evangelho bendito, possam entrar em nós e nos fazer refletir, Senhor, sobre nossas ações, fazendo-nos compreender o real sentido da vida e do que o Senhor espera de cada um de nós. Que possamos, Senhor, olhar para o lado e não mais apenas só para nós. Olhar para o lado e estender a mão para aqueles que precisam, aqueles irmãos em Cristo na caminhada, que muitas vezes são deixados ao léu. Então que nós possamos, Senhor, ter atenção aos sinais que o Senhor nos mostra e estar atentos a procurar ser caridosos, a procurar orar e vigiar sobre todas as nossas ações, para que assim possamos, gradativamente, obter essa pureza de coração dentro de nós, mestre. Muito obrigado mais uma vez e dê-nos licença para encerrar o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado e fiquemos em paz. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 28 de dezembro, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos,
pela expositora Shirley Alves, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Aguardamos vocês!